Já voltamos, vamos lá no nosso programa de hoje, tendo a participação do pastor Elidivan Rossi e da Rose Rosa aqui conosco, trazendo palavra de aconselhamento, a gente discutindo a partir de algumas questões que você manda pra gente, mas pensando sobre a vida como um todo, sobre relacionamentos, sobre como é necessário pensar com responsabilidade sobre casamento, sobre namoro, sobre as expectativas que a gente tem diante de um relacionamento sério. É isso que nós queremos? Se é isso, como fazer? Aí uma moça escreveu pra gente e nós começamos o programa falando sobre diferenças de idade e assim ficou em questão se realmente eram 45 anos de diferença, não sei, não nos escreveu de volta, mas pensamos sobre diferenças de idade, sobre outras diferenças que nós encontramos no casamento. E aí você é convidado a pensar aqui com a gente, porque esse é um pensamento coletivo. O que fazer para tornar os relacionamentos com menos conflitos, ou quando as crises chegarem, quando os conflitos existirem, porque eles são, assim, fato, eles acontecem, como lidar diante deles, como reagir diante deles. Por exemplo, tem um caso de um homem que diz que quando o conflito acontece, ele não sabe o que dizer, ele se cala. A tendência é ficar calado, a tendência é não dizer nada à outra pessoa, e ele tem sofrido com isso. E aí surge a questão, né? Diante de um conflito, cala ou fala? Quando fala e como fala? Será que é na hora? Será que é depois? Pastor, sua orientação. O melhor é conversar na hora, né? Quando o conflito surge, quando as dúvidas, incertezas, o ideal é esse, a gente conversar e acertar as diferenças ali. Mas em algumas situações, quando não há condições, pelo jeito da própria pessoa ser, não há problema nenhum ele ser calado e não conseguir falar na hora. Não há problema nenhum. Inclusive, esse é até um dos conselhos que a gente dá quando o casal está crescendo muito na discussão, as coisas estão saindo ali do controle, né? A gente sempre fala, você compra a calma. Eu tinha um professor que falava assim, você compra a calma, você fica calado, né? Você perde na hora e ganha depois. Então, uma das formas de resolver um conflito, uma discussão, é ficando calado mesmo. Mas ele não pode ficar calado para sempre, porque senão isso vai ficar remoendo dentro dele e vai ser muito nocivo para ele, para a saúde e para o relacionamento. Então, o senhor disse que não tem problema algum em ficar calado na hora, por um tempo. É uma das formas, Mas ficar calado sempre aí é nocivo. não é nocivo. Aí é nocivo, não faz bem à pessoa, a saúde da pessoa não faz bem ao relacionamento, né? Então, porque as pessoas, elas têm formas diferentes de reagir. Eu conversei essa semana com uma pessoa, ela falou o seguinte, o meu noivo, quando ele vê uma dificuldade assim, que ele vê que está ficando nervoso, coisa e tal, ele sai, ele não fica perto de mim. Ele sai, ele me abandona onde estiver, ele sai da minha presença e não sei o quê, e daí a 10 minutos ele me liga numa boa, ele já liga pedindo desculpa, não sei o quê, coisa e tal. Então, é o jeito dele, e eu aceito esse jeito. Também é uma forma. Por que dizer que não é? É uma forma. Então, existem formas de se resolver um problema. Então, essa pessoa aí, o que ela, ou ela escolhe, ou é dela mesmo, é ficar calada, mas não pode ficar calada para sempre. Tem de colocar para fora, tem de colocar os seus pensamentos, suas emoções, né, os seus sentimentos, suas dúvidas. Eu gostei disso, eu não gostei, eu acho assim, eu acho daquele outro, para poderem chegar a um denominador comum. O diálogo tem de existir. Rose. Eu acho que pode combinar, né? Então, eu não estou bem, minha estrutura emocional não está bem, eu acho melhor a gente não conversar agora. E o outro precisa respeitar, não adianta forçar, ficar cutucando. Aí ele pode explodir, né? Então, se ele não quer falar, ele precisa de um tempo, ele quer ficar em silêncio, deixa ele quietinho. Depois ele fala, mas não pode guardar, realmente, porque depois você vai desenvolver até certos tipos de doença, né? Porque você fica só se guardando, aquilo te faz muito mal. E não é bom para o relacionamento, como o pastor colocou, né? A gente precisa ser sincero, mas sem ser agressivo, né? Mas você também, aquilo, sem ofender a pessoa, né? A gente pode dizer o que a gente pensa, mas sem ofender as pessoas, sem gritar. Conversar, aprender. Se você não está bem, então não conversa agora, depois você conversa. Há casos em que a pessoa que fala, os dois estão numa discussão, aí um
fala, ocupa todo o espaço da Sim. discussão, o outro se cala. Sim. Isso deixa quem está falando ainda mais enfurecido em algumas situações, porque não tem a resposta do outro, né? Ainda que o ditado diga que quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Mas ele é verdadeiro até certo ponto, porque vai instigando o Se fosse outro uma rejeição, você não com uma tá dando- rejeição, um desprezo. Um desprezo. Um desprezo pela tua fala. Isso. Até nisso tem que ter uma certa dose de sabedoria, né? Uhum. Esse silêncio tem um significado. Para o outro pode ser desprezo, mas para você é apenas uma defesa, depois eu falo. Mas quando ele diz assim, isso é ruim para mim, é ruim para você, é ruim para o relacionamento. Vamos falar de comunicação? Como é que se comunica bem num relacionamento? Se cala, quem fica com prejuízo? Os dois. Sim. Como é que se comunica bem? Eu gostaria de enfatizar uma coisa que a Rose falou. Ela falou assim, ela iniciou a fala dela dizendo o seguinte, que tem de combinar. A combinação Porque se é o ótima. silêncio do outro causa irritação, Ela tem que se manifestar. aí ela, tem de combinar. Olha, vamos combinar, eu sou assim, você já me conhece, eu já vivo há tanto tempo com você já me conhece. É. Então, nesse momento, a minha tendência é ficar calada, mas não é porque eu estou desprezando o que você está falando, não é porque eu não estou ouvindo, não estou nem aí para o que você está falando, é o meu jeito. Então, vamos fazer o seguinte, eu fico calado e aí depois a gente conversa. Ou então, eu me retiro do recinto, como é o caso desse casal de jovens, e depois a gente dá continuidade. E se combina nisso, se aceita nisso, não vai haver problema nenhum, eles não vão ter dificuldade. O próprio tempo vai fazer com que eles realmente reconheçam que o nível de comunicação, a comunicação deles é essa mesmo, e eles vão prosseguir. A única receita é que tem que conversar, mas De eles têm que qualquer combinar, né? Tá. Tem gente que manda bilhetinho, tá chateado, eu já vi casos assim, em que deixa interessante. bilhetinho contando. E aí, tem um tempo, ouvi alguém dizer assim, não concordo que seja assim, precisa verbalizar, precisa expressar, porque a letra é dura. Às vezes escreve de uma maneira que é... Mas é a forma que aquele indivíduo, aquela moça, aquele rapaz Conseguiu se encontrou expressar, né? de... Sei lá que histórico ela tem, eu sei lá se o pai não dizia cala a boca. Eu não sei lá se a mãe disse... Fica quieta, Pronto. não fala Sim. nada. É. E ela foi Retraiu. crescendo quieta, calada, diante do conflito ela se cala, né? E então, mas eu preciso, essa combinação que vocês estão colocando é bárbara, só que ela pede um nível interessante de maturidade. Sim. E aí nem sempre nós temos homens e mulheres maduros casados. Mas aí vai vir com o tempo. Por isso eu falei assim, o casamento ele é o início de um relacionamento. Ele gente não não é um fim de um combinava. conto de fadas. aprendizado. A gente não combinava desde o início, né? Vocês foram combinando É. a partir de que os conflitos foram surgindo. Sim. Aí a gente vai aprendendo, não Sim. reage dessa forma, não reage assim. Então eu não vou ali porque eu sei que ali não vai dar. Aqui eu acho que vai dar certo, entendeu? Sim. Então a gente vai observando e vai aprendendo, né? E o casamento é um eterno aprendizado, né? Agora tem de comunicar, tem de conversar, tem de expor as ideias, né? Os pensamentos, e acima de tudo, e esse é o maior segredo da comunicação, né? É expor os sentimentos. E ser sincero, eu sinto isso quando isso acontece. Eu gosto quando você faz assim, quando você fala assim. Acho que tem que ser sincero, porque ninguém vai adivinhar. Ei, minha amiga, mas se você pede para minha amiga ali de casa ser sincera, quando ela está de TPM, a sinceridade dela dói, Dói. né? A sinceridade de um homem que está irritado com uma mulher ciumenta, ou sei lá, com qualquer situação, ou porque está desempregado. Então, se ele vai ser sincero, então, até em ser sincero precisa ter cuidado, né? Sim, precisa sim. combinar essa tal Combinar a sinceridade. sinceridade, tá bom. Adorei essa dica de vocês. Anota aí, combinar o relacionamento, as formas, a configuração desse relacionamento. Isso você consegue com o tempo, prestando Sim. atenção. Observando. Observando, estudando, vendo o que já aconteceu no passado, né? Nós tivemos aquela experiência, o resultado foi esse. Então, o resultado foi bom, então eu vou continuar ali. Não foi bom, então eu não vou pelo mesmo caminho. Orar muito, Orar pedir muito. sabedoria. A gente não quer errar, a gente só quer acertar, né? Bom, relacionar-se não é simples, mas é de Deus. E se é de Deus, é para o nosso bem, né? Relacionar-se exige muita sabedoria, paciência, cuidado, atenção, humildade. Eita, humildade no casamento, por onde ela anda, né? Se eu brigo para ter razão e eu brigo porque tenho razão, enfim. Elias, você quer ser feliz ou ter razão? Essa pergunta é Essa aí bem tá interessante. na moda. Tá Na não? Lede eu aprendi uma coisa, e foi a Bíblia que ensinou, porque a Bíblia está repleta desse, é um princípio.
Você perde agora Tá e ganhando ganha depois. depois. E quando ganha depois, ganha junto com outra pessoa. Entendeu? É verdade. Então, isso aí é muito importante no casamento. Às vezes a gente quer uma coisa, quer porque quer que seja daquele jeito, naquela hora, do meu jeito, e a vida não é assim. E eu abro mão, a gente abre mão, a Bíblia diz isso, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. É a vida, é tudo. Você, em determinados momentos, você perde na hora e ganha depois. E quando ganha, ganha junto com a pessoa amada. Isso é divino. Lindo, muito bom pensar assim, realmente. Olha só, e tem aqui uma mocinha contando que o marido é imaturo. E ela diz que ele quer tudo na mão, ele quer as coisas prontas, e ela se sente, sabe assim, desgastada com isso, porque ele suga muita energia dela, e ela o descreve como imaturo por suas atitudes, que certa vez eles estavam entre amigos e ele falou alguma coisa, ela não ouviu, e porque ela não ouviu, ele ficou chateado, ficou dias sem conversar com ela e nada de dizer por que estava em silêncio. Ela deduziu que havia sido por conta daquele momento ali em que ela disse, sim, o que você disse, o que você falou? E ele, então, só então ela pôde perceber que aquele teria sido um motivo chave da questão. E ela o descreve como imaturo. O que uma mulher faz diante de um homem imaturo, gente? Rose, você faria o quê? Põe no cantinho do pensamento? Um homem imaturo. Darlide, acho que a melhor coisa a gente tem que conversar. Não tem outra forma. Não tem, eu vou me calar também. Né? Não tem outra forma. Um homem imaturo tem que conversar. A gente tem que... O que foi que eu fiz? O que aconteceu? Né? Alguém tem que tomar a iniciativa. Né? Então, já que ele é imaturo, então parece que era um pouco mais madura. Né? Então, ela tem que procurar e falar o que aconteceu. Fiz alguma coisa? Dá uma chance para ele poder se manifestar, de dizer, de poder se ajudar e ela poder ajudá-lo também e assim ajudar o relacionamento deles, sabe? Pedir sabedoria. Será que ela tinha percebido que ele era imaturo antes, né? Eu estava pensando nisso aqui Às agora. vezes não, né? Porque às vezes você raciocina mais com a emoção, raciocina com a emoção. Entendeu? Você não vê a razão e vê todas as coisas e depois você, poxa, mas ele é tão imaturo, como é que eu não consegui ver isso antes? Porque você estava procurando outras coisas, né? Você estava vendo outras coisas que para você eram suficientes. E de repente no relacionamento deles de namoro e de noivado, não surgiram situações que surgiriam depois no casamento. Então, que revelasse essa, de acordo com o que ela fala, assim, imaturidade, né? Então, a gente não fala aqui de culpa, mas a gente fala de responsabilidade. Então, ela tem uma grande responsabilidade. Qual a responsabilidade dela? Ela casou com uma pessoa imatura. E agora ela vai, através do tempo, da convivência, permitir que os dois amadureçam. E pelo que a gente está entendendo, pela colocação dela, né, ele está um pouquinho atrasado nesse processo. E os estudos indicam, Darlede, que realmente a mulher ela amadurece bem mais cedo do que o homem, né? E esse caso aí parece que é esse caso. Bem visível. Então, a própria vida, o próprio relacionamento, o diálogo, né? Então, se ele está pedindo algumas coisas para ela, que ele acha que ele é mimado e ela está fazendo aquilo que ele está pedindo, ela simplesmente está potencializando o mimo dele. Verdade. Então, no momento que ela começar com um jeitinho a dizer um não daqui, um não dali, ele realmente vai repensar. Mas se ela potencializa, não há muito o que fazer, não. Ele vai continuar imaturo por um longo tempo. E algumas responsabilidades para ele, né? Até porque essa imaturidade dele é hiper confortável, né? Sim. Amor, traz para mim. Então. Amor, comidinha para mim. Amor, suquinho, aguinha, e tudo na mão, e tudo roupinha pronta, roupinha passada. Isso é tudo muito bonitinho que a esposa faça, né? Tudo muito bonitinho. Sim. Desde que haja uma troca via de mão aí. dupla, né? Haja combinado. E combinado. Exatamente. Eu conheci um casal super fofo outro dia em que ela, todos os dias, a esposinha faz para ele um copo que ela chama de mingau.
Ela dá para ele um copo de mingau todas as noites. Se ele dormir cedo, chega do trabalho, dorme cedo, e aí acorda ali por volta das 9 da noite, amor, e o seu mingau? É combinado. Ela não acha que está gastando energia, ela está, inclusive... prazeroso. É prazeroso. Tem um outro, que eu achei isso muito legal. Ele chega em casa cansado, não é todo dia, não é sempre, mas assim, quando ele está muito mal, aí ele chega em casa e ele fala assim, amor, me dá banho. Aí ela vai dar banho nele, ele senta, ela fica dando banho nele. Combinado. Combinado. Super legal para os dois. Sim. Agora, amor, me dá banho. Não tô... Amor, me dá banho. Por favor. Aí não vai rolar, né? Mas será que isso aí não depende da experiência que essa mulher teve com os seus pais? Se ela tinha uma mãe que fazia isso com muito prazer, com muito amor e que não era de livre e espontânea vontade, ela vai repetir isso também. Agora, se ela tinha um pai autoritário que mandava na mãe, que exercia uma autoridade sobre a mãe e a mãe tinha de fazer, a experiência dela com essa situação vai ser completamente negativa. Eu penso assim. Então, eu acho que a convivência dela com a família dela e principalmente com os pais, né, vai influenciar em muito o tipo de relacionamento, o tipo de reação que ela vai ter diante de um marido, no caso aí, um marido mimado. Rose, parece que não tem como a gente fugir da história, né, passada. Quem é essa moça? Como ela se relaciona com este marido? Quem foi ele? Que história ele teve com a própria família? Nós somos produto do que vivemos, né, dos nossos pais, da experiência passada. Passa muito por isso, né? A gente é produto, sim, da Leide, mas a gente decide se a gente vai continuar sendo esse produto ou não. Perfeito. É uma questão de escolha também. Perfeito. Se não funcionava lá, não foi bom, por que eu vou continuar uma coisa que não funcionava? Eu quero diferente para mim. Tudo na vida é escolha, é decisão. Eu não quero isso para mim. Se não deu certo lá, não vai dar certo para mim. Não significa que essa decisão seja assim, decidi, uau, mudou. Não. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. É todo dia um pouquinho, uma mudança. Né? Não é um passe de mágica. Não, nem mágica. Muita oração. Não é coisa de Deus, não, hein? Tem suor, muita ralar oração. muito, repensar, reestudar, reexaminar a própria vida. É lutar contra seus valores, Sim. suas crenças. Sim, crenças equivocadas, né? Vamos para o intervalinho, rapidinho? Já volto, até já.